Gimel Tammuz é a data ligada com o Rebbe anterior. Rabbi Yosef Yitzhak, que era o sogro do nosso Rebbe. Ele foi aquele que encarou, peitou Stalin e todo o comunismo. E se a gente pode falar em uma palavra, em uma frase, o judaísmo existiu pós-comunismo, pós-Stalin, somente graças ao Rebbe anterior. Porque o comunismo queria acabar com todo o judaísmo. Com tudo que tinha de judaico, era proibido. Era proibido sinagoga, proibido brit, proibido shkita, proibido dar aula para crianças, proibido ter yeshivot, proibido qualquer coisa, proibido ter barba. Tudo que era judaico era proibido. E o principal foco deles era exatamente Yiddish Kinderlach, as crianças judias. Acabar com todos os Hadarim, com todas as escolas, porque eles são os futuros. Se você acaba com as crianças, você acaba com o futuro judaico. E o Rebbe anterior, a vida dele, o apelido dele era Mesirus Nefesh de Kerit, um judeu de autossacrifício, autodedicação. Autossacrifício quer dizer, entregou a sua vida fisicamente, espiritualmente, por causa de um propósito. Não somente manter o judaísmo, difundir o judaísmo, difundir o hassidismo, difundir os princípios judaicos. Esse que foi toda a vida dele. A história é muito longa, muito, muito, muito interessante. Não sei como que não fizeram um filme sobre isso até hoje, porque ele tinha um dom de escrita, se fala? Ele tinha um dom muito, muito profissional. Ele sempre escreveu, desde pequenininho, ele sentava com a bob dele. Ele todo dia sentava e escrevia histórias lá do passado. Nós temos várias histórias do Baal Shem Tov, o que considera o Baal Shem Tov, graças a ele, porque ele aprendeu com a bob dele e acabava digitando tudo isso. Só que sobre toda a sua prisão, o ir para a prisão, a permanência na prisão, o que aconteceu na prisão, ele escreveu um diário de, 50 páginas, que tem em inglês, tem em português bem resumido, tem no site do Chabad, mas no hebraico, no Yiddish, você tem assim um negócio muito, muito grande, com todos os mínimos detalhes do que aconteceu lá dentro. E com os detalhes que ele descreve, ele fala que tinha um corredor preto, todo escuro, com umas lampadinhas amarelas lá nos cantos. A cada 2 metros se tinha um guarda, um oficial armado, que eram aqueles armários, para você tremer nas bases de tanto medo. A prisão que ele foi mandado colocava as nossas prisões aqui brasileiras no bolsinho de trás. Quer dizer, as torturas, o sofrimento, os interrogatórios, que era o maior propósito lá dentro, os interrogatórios para que delatassem pessoas que confessassem crimes que eles nunca fizeram, era feito de tal forma de acabar com qualquer um. E ele descreve que como ele estava em casa um dia 14 de Sivan, e entram 2 oficiais, 2 judeus comunistas, e pegam ele e levam ele para a prisão. Só que esses 2 judeus comunistas não eram simplesmente 2 judeus comunistas. Os pais, os avós deles eram Hassidim. E o Rebbe pega uma maleta na mão, coloca seus pertences, uma roupa, um tefilim, um talit, um sidur, uma comida, alguma coisa, e ele coloca numa maleta preta. Ele estava saindo de casa, forçado, e esse Nachmanson, tinha Lulav e Nachmanson, eram 2 judeus que prenderam o Rebbe. Esse Nachmanson chega e arranca a mala da mão do Rebbe. Ele teve a ousadia, teve a chutzpah de falar o seguinte: o meu Zeide carregava a mala do seu Zeide. E o Zeide dele era o Gabai, era o secretário do avô do Rebbe anterior, do 4º Rebbe. Então deixa que eu levo a sua mala, Rebbe.
O Rebbe arrancou a mala de volta da mão dele e falou: o seu Zeider levava a mala do meu Zeider para onde que o meu Zeider queria ir. E você está me levando para esse inferno. No diário dele ele chama Inferno capítulo 1, Inferno capítulo 2, Geinom capítulo 3. Porque era literalmente um inferno. E tem, a gente pode falar horas e horas e horas, porque são 50 páginas de histórias mais assustadoras que tem. Mas eu queria hoje falar o finalzinho da prisão, os últimos 3, 4 dias que ele estava na prisão. Antes que o Rebbe entrou na prisão, ele fez uma decisão na cabeça dele, na mente dele, na alma dele, que foi a seguinte decisão: para mim, na minha cabeça, eles não existem. Para mim, essa prisão é uma ilusão de ótica, é uma miragem. Não existe. Em outras palavras, em nenhum momento eu vou abaixar a cabeça para eles. Em nenhum momento eu vou dar o braço a torcer e nem o dedo a torcer. Em nenhum momento eu vou me importar com eles. Façam o que fizer. Bata, ameaçar, me matar, mas eu não vou me subjugar. Eu não vou me entregar para eles. Eu não vou me colocar abaixo deles. Porque o tempo todo, o que ele fez na Rússia? Ele criou uma rede subterrânea, debaixo do pano, de shluchim, shochatim, mohalim, rabanim, professores, porque era tudo debaixo do pano. E se ele mandou um professor lá para Petersburg, para Moscou, para ensinar para crianças Aleph Beit, e depois de alguns meses aquele professor foi preso, foi fuzilado, foi mandado para a Sibéria, o que ele fazia? Mandava outro. E aquele foi preso, ele mandava um terceiro. E você vai para Zaporozhye, que ali a mikve das mulheres foi presa, foi fechada, você vai reabrir aquela mikve ou criar uma outra mikve. E você vai para aquele outro buraco para reabrir a sinagoga, ou para fazer uma shkita, ou para fazer matzah, ou para fazer um brit, ou para fazer um casamento, para fazer... E ele mandou centenas e centenas de shluchim dos seus maiores hassidim, e a maioria deles não voltou. Uma coisa é você se matar por uma ideologia, outra coisa é você pegar seu filho, seus alunos, e mandá-los para a Sibéria, para a morte. E eles foram. Então a coragem dele, assim, a Mesirut Nefesh, autossacrifício. E o maior autossacrifício dele, a maior dedicação do Rebbe era o oposto dos comunistas. No sentido, os comunistas queriam focar principalmente nas crianças. Acabar com todos os Hadarim, com todas as escolas para as crianças. Qualquer tipo de professor era proibido, era o pior crime. E qual era a maior atividade do Rebbe? Mandar mudar professores para ensinar para as crianças, para as criancinhas, Aleph Beit. E esse que foi o maior crime dele. E por isso que ele acabou sendo preso. Então quando ele chegou na prisão, na cabeça dele ele falou: para mim eles são Gornisht, eles não existem. E como prova que para mim eles não existem, porque ele precisava ter muita coragem, muita força, que ele acabou revelando essa força dentro de si. Então, como prova disso, eu na prisão, eu só falo em Yiddish. Ele falava russo perfeito, mas aqui eu só falo em Yiddish. Por que você falava em Yiddish? Já que eles não existem. Não, já que eles não existem, então eu estou em casa. Eu estou falando no meu idioma, da minha linguagem. Tudo bem. E tem histórias dos interrogatórios, como bateram nele. E um dia tem só uma história, um momento que ele queria colocar tefilim, porque esse Nachmanson prometeu para ele que ele iria colocar tefilim na prisão. Imagina. Ele foi preso por causa do tefilim. E ele, na prisão, ele sonhava em colocar tefilim. E um momento ele estava indo de um interrogatório para o outro, de um prédio para o outro, naquele corredor da morte. E ele estava com o tefilim na mochila, na mão. E ele perguntando o tempo todo para o oficial quando que você ia me deixar colocar tefilim. E o cara gozando na cara dele. Você tá onde você tá? Sim, eu sei onde eu tô. Eu tô num lugar
que é isento de colocar mezuzá, que nem um estábulo. Isso que ele falou para o oficial. É um lugar que é isento de mezuzá, que nem um banheiro, que nem um estábulo. Daí ele está mandando atrás desse oficial. E o Rebbe viu que estava escurecendo. Não coloquei tefilim ainda. Ele não pensou 2 vezes. Arregaçou a manga. Tirou o tefilim do saco. E começou a enrolar o tefilim. Colocou. Parou, colocou o tefilim. Pegou o tefilim na cabeça. Ele coloca na cabeça. Isso que ele coloca na cabeça, o oficial, sem querer, olhou para trás. Ele viu o Rebbe, a prisão, colocando tefilim. O cara ficou tão furioso, que ele empurrou o Rebbe escada abaixo. Naquela escada antiga, de ferro. E o Rebbe rolou escada abaixo. Imagina só. E o cara empurrou com força. E o Rebbe descreve, nesse seu diário, que o pino do cinto quebrou, e o pino fincou na barriga dele, e ele sofreu disso até o fim da vida. Mas ele não baixou a cabeça. Ele continuou na mesma. E daí, pulando os episódios, no finalzinho nos últimos 3 dias, o oficial, esse Nachmanson, ou Lula, acho que foi o Nachmanson, ele entra na prisão, e a regra da prisão era que quando vem um oficial, você se levanta. Ou quando um oficial vai te dar uma notícia, boa ou ruim, você tem que se levantar por kavod, por honra, por respeito. Mas já que na cabeça dele, eles não existem, nada existe, eu não vou abaixar minha cabeça. Então Nachmanson entrou na cela e falou, Schneerson, levanta! Simplesmente não se levantou. Os guardas vieram e espancaram o Rebbe. E eles saíram da cela. Passa um tempo, ele volta para a cela, fala, levanta, senão eles vão te bater. Ele levantou? Não levantou. A 3ª vez, e bateram nele. A 3ª vez eles voltaram, e dessa vez, ele não falou Schneerson. O que ele falou? Ele teve a chutzpah. Ele falou, Rebbe, levanta, que senão eles vão te bater. Ou, por favor, Rebbe, se levanta, senão eles vão te bater de novo. E o Rebbe não levantou, eles bateram nele. Só um parênteses, quer dizer, uma coisa é chamar ele de Schneerson, mas chamar ele de Rebbe, quer dizer, eu estou reconhecendo que você é um Rebbe, que você é um tzadik, mas você tem que me obedecer. O Rebbe não abaixou a cabeça e não levantou. E apanhou feio. E eles saíram furiosos da cela. Passa um tempo, o Nachmanson volta para a cela e fala, vem comigo. Daí, ele levantou e foi com ele. E ele foi até o escritório lá dos oficiais. Ele senta na mesa. E o Nachmanson foi, sei lá, fazer outras coisas. O Rebbe estava lá sentado na mesa. E ele vê na frente dele uma papelada. Ele começa a olhar. Ele vê que era o dossiê, né? O dossiê dele. O dossiê chama, né? O caso dele. Ele começou a olhar. Ele vê lá em cima, estava escrito pena capital. Quer dizer que o propósito que ele veio para a prisão era a pena de morte. E estava riscado em cima, Niet. Depois está escrito embaixo, 10 anos em Kostromá, em exílio, quando ele saísse da prisão. Ele está riscado, está escrito lá, Niet. E daí está escrito lá embaixo, 3 anos de exílio não sei se na Sibéria, nessa cidade de Kostromá, que seria um outro inferno, mas não na prisão, certo? Seria uma prisão domiciliar, digamos, diferente. E daí o Nachmanson ele aparece, então quer dizer, naquele momento ele entendeu que ele deveria ter sido o pior era esperado para ele. O Nachmanson aparece e fala, em outras palavras, ele quis dizer para ele o seguinte, eu continuo te odiando, eu continuo querendo o seu pior, só que por ordens superiores do governo, por influência política, por influência dos Estados Unidos, eu tenho que te informar que você vai ser liberto da prisão hoje.
Era uma quinta-feira, Rosh Chodesh Tammuz, e você vai sair da prisão lá pelo meio-dia, você vai passar em casa, ficar com a sua família por 6 horas, e de lá você se prepara para a próxima viagem, para ir para esse exílio, para ficar lá 3 anos. O Rebbe vira para ele e pergunta, me fala uma coisa, que dia que eu vou chegar nessa cidade de Kostromá? Ah, você vai chegar no Subota. O que é Subota? No sábado. Ah, eu vou chegar no Subota? Aham, niet. Daqui eu não saio hoje. Se eu vou chegar no Shabat, se eu vou ter que viajar no Shabat saindo hoje, eu não saio daqui. Imagina. E aí o cara não aguentou. O cara começou a cuspir fogo. O cara ficou super... E ele virou pro Rebbe e falou o seguinte, se você não sair daqui hoje, eu vou garantir que você nunca vai sair daqui. Você entendeu o que eu tô te falando? Ou você sai daqui hoje, ou você nunca mais vai sair daqui. E o Rebbe, sempre tranquilo, falou, Shabbat, eu não viajo. Ponto final. Aliás, tem uma história anterior disso. Num dos interrogatórios, o guarda que estava pedindo para ele assinar acusações e sei lá o que mais, pegou a arma e colocou na cabeça dele. Ele falou, esse brinquedinho já fez até mudo falar. Então, fala. Pode falar aquilo que a gente está querendo escutar. E o Rebbe falou muito calmo. Falou, esse brinquedinho faz pessoas falarem, aquelas pessoas que acreditam em vários deuses e acreditam em uma única vida, num único mundo. Mas eu, que tenho Hashem, um Deus só, e nós acreditamos em 2 vidas, em 2 mundos, nesse mundo vindouro, então isso aqui não vai me intimidar. E o cara simplesmente abaixou a arma. Mas aqui o Rebbe falou, Shabbat eu não viajo. E o cara ficou muito revoltado. E na prática, ele não viajou na quinta-feira, e acabou viajando no domingo, que essa é a data de hoje, no dia 3 de Tammuz. O que vocês acham desse comportamento? Tem lógica? Tem algum argumento, alguma... Assim, você fala, como que ele... Tá, ele já foi preso, mas você quer sair desse inferno, então sai correndo. Quando ele chegasse em casa, que ele ia passar 6 horas, ele poderia, sei lá, dor de barriga, estou passando mal, ou tentar fazer um jeitinho para enrolar até sábado à noite. E mesmo que ele viajasse no Shabat, não haveria nenhum problema judaico halakhico. Pela lei judaica não haveria nenhum problema, você está fugindo da morte. Está fugindo da morte. E se você entra no metrô, sabe que teoricamente você poderia andar de metrô no Shabat? Porque seu peso não influencia nada. Se você não tem que pagar nada, você não tem problema nenhum. Tem problema, mas quer dizer, não tem nenhum problema grave da Torá, dos sábios. E aqui está fugindo da morte. Ele falou, não, eu vou ficar aqui. Se é para morrer, eu vou morrer. Ele literalmente se colocou na forca. Ele literalmente se colocou num perigo de vida seguro, não duvidoso. Era certeza que ele seria fuzilado. Porque o cara falou, você não sai daqui, você nunca vai sair daqui. Como? Então, muito bom. Então aqui nós temos, na verdade, 2 ou 3 explicações. A primeira, como a Irene falou, que imaginemos que o Rebbe falasse, sabe o quê? É para viajar hoje? Tá bom. Eu vou viajar no Shabat. Tá bom. Eu vou salvar minha vida, eu vou tentar fazer um jeitinho para não viajar, vou me esforçar, mas pela Allahá, pela lei, eu poderia sim viajar. Qual que seria a consequência disso? O que as pessoas iriam dizer? Certo? Existem 2 conceitos. Existe um conceito que se chama Hilul Hashem e outro que se chama Kiddush Hashem. Hilul Hashem significa lechalel, profanar o nome de Deus. E Kiddush Hashem significa consagrar, santificar o nome de Deus. Que são dois assuntos muito, muito importantes no judaísmo.
Se o Rebbe viajasse no Shabat, ele estaria fazendo um tremendo Hilul Hashem. O ponto não é profanar o Shabat ou não. A questão do Shabat não é o que importa aqui. O que importa aqui é o approach dele. Se ele concedesse, se ele aceitasse, ele estaria se entregando. Ele estaria abaixando o nariz, estaria abaixando a cabeça, estaria falando, sabe o quê? Vocês têm razão. E na cabeça dos comunistas, o que eles iriam dizer? Vitória. Vitória. Nós conseguimos derrubar o cabeça, derrubamos o Rebbe, porque eles não entendiam como que o sistema funcionava. Até eles entenderem como que todo fim de semana você tem nova leva de shluchim pela Rússia, apesar que um foi preso, foi fuzilado, foi mandado para a Sibéria, chegava um novo. Eles não entendiam. Tinha que ter uma cabeça. Até que eles cercaram e chegaram no Rebbe. Então, se o Rebbe abaixasse a cabeça e falasse, tá bom, eu viajo no Shabat, em outras palavras, é o seguinte: eu me matei a vida inteira para manter o Shabat, o judaísmo, um costume judaico, não é somente as mitzvot mais pesadas, mais importantes que ele se matou, que ele se dedicou. As coisas mais simples, ele também se dedicava. Para ele era indiferente. É judaico? Ótimo. Não é? É contra o judaísmo? Não importa o que é. Eu vou, mesmo para as criancinhas, que não tem a obrigação de você ensinar uma criancinha, você se arriscar para uma criancinha, para ensinar uma criança que é isenta de mitzvot, abaixo do bar mitzvah, para ele era incontestável. Então, se ele abaixasse a cabeça e falasse, tá, eu viajo no Shabat, ele estaria perdendo, eles sairiam vitoriosos, e o Hilul Hashem, a profanação do nome de Deus, seria enorme. E não teria uma consagração, um Kiddush Hashem. Que isso está ligado com a Parashá dessa semana. Essa semana a Torá descreve a história conhecida que Moshe bateu na pedra. Qual foi o castigo dele? Não entrou em Israel. Deus falou para ele falar com a pedra. E daí Moshe se confundiu, whatever que aconteceu. E na prática ele bateu na pedra uma vez, na segunda vez veio uma jorrada toda de água, um rio todo. Então Deus falou para ele, já que você bateu na pedra e não falou com a pedra, você vai ser castigado, que você não vai entrar em Israel, que foi o sonho da sua vida, entrar em Israel. Calma aí. Moshe também falhou outras vezes. Teve um castigo ou outro. Mas aqui ele simplesmente deixou de falar com a pedra, ele bateu na pedra. Que grande pecado que ele fez aqui. E um castigo desse, que para ele era o sonho da vida dele, de fazer aliar, de entrar em Israel. Não, você não vai entrar em Israel. Por quê? E o Rashi explica, nessa semana, na Parashá. A Torá descreve, porque Israel. Você deixou de consagrar o meu nome perante todo o povo de Israel. Porque se Moshe falasse com a pedra, e a pedra obedecesse a ordem de Moshe simplesmente com a fala, então a lição de moral para o povo seria, olha, uma pedra, um mineral, que não fala, não escuta, obedeceu a ordem divina, quanto mais vocês, que viram todas essas maravilhas, que tem que escutar uma ordem divina. Então, no momento que Moshe deixou de passar essa mensagem, deixou de consagrar, santificar o nome de Deus em público, você fez um grande Hilul Hashem, você fez uma grande profanação do nome de Deus. E por isso que você levou um castigo tão pesado, tão severo, de não entrar em Israel. E o Rebbe aqui, ele fez o oposto. Ele falou, falar com a pedra, bater com a pedra, Shabbat, no Shabbat, uma coisa tão simples. Mas na cabeça dele, a consequência, o Hilul Hashem, que seria assim, a derrota. Essa é uma explicação. Mas tem uma explicação muito mais profunda, que é a mais incrível, que fala o seguinte. O nome dessa parashá é Hukat. Hukat. Hukat significa dogma, decreto. E a Torá descreve sobre o maior dogma que nós temos, que é a vaca vermelha. A vaca vermelha. Esse é o nome da parashá.
Só que Hukat significa dogma, mas Hukat também significa uma letra, uma escrita em baixo relevo. Hakiká significa uma escrita em baixo relevo, quando que a letra está gravada, está talhada na pedra. Que nem as letras das duas tábuas, certo? Dos 10 mandamentos, que estava gravado na pedra. Nós temos dois tipos de escrita. Escrita, certo? Em alto relevo, com tinta, com caneta, com lápis. E uma escrita em baixo relevo. Qual a diferença dos dois? Mais? Nunca vai ser apagado. Uma escrita em alto relevo, você pode apagar, você pode corrigir, você pode passar uma, mesmo que é uma tinta, Sefer Torá, Mezuzá, Tefilin, certo? É uma tinta no pergaminho. Você passa uma navalha, você passa um estilete, você consegue raspar, você consegue tirar. Já uma escrita em baixo relevo, você não tem como apagar. Se você quiser apagar, o que você tem que fazer? Você quebra a pedra. Você não tem como apagar. Você vai ter que quebrar todo o negócio. A questão é a seguinte: a escrita em alto relevo e o papel, o pergaminho, são duas identidades, são duas coisas. Você tem a tinta e você tem o papel. Que agora eles estão ligados. Agora você escreveu um no outro, então agora estão conectados. Mas ainda você tem a tinta que você pode apagar, e você tem o papel, você tem o pergaminho. Já um baixo relevo, as letras têm uma identidade própria? Elas são separadas da pedra? Não. A pedra e a letra são a mesma coisa. Você não tem como falar tem a pedra e a letra. 1 mais 1 é igual a 1. Você tem aqui, na verdade, porque para você escrever em baixo relevo, você tem que raspar a pedra, ou a madeira, certo? Para você conseguir escrever naquela pedra, naquela madeira. Em outras palavras, a pedra e a letra é um objeto só. É uma só identidade. É uma vida. É que nem você pegar uma pedra preciosa e você escreve alguma coisa, um nome numa joia, você quer apagar, você tem que quebrar a joia. Não tem como você apagar. Da mesma forma, essa analogia espiritualmente falando. Você tem duas pessoas, você tem duas formas de encarar o judaísmo. Você tem duas formas de servir a Deus. Ou você tem duas formas de vestir a camisa do judaísmo. Da Torá, de mitzvot, de Deus, divindade. Você tem uma pessoa, que na verdade a maioria de nós, a maioria do povo, que o judaísmo é uma escrita. O judaísmo está escrito sobre ele. Eu sou eu coloquei tefilim hoje, eu fiz uma mitzvah hoje, eu dei uma tzedakah, eu fiz uma reza, eu frequento, eu estudo. Quer dizer, eu continuo sendo eu, e eu agreguei mais letras, mais pontos, mais informação, mais coisas. Mas, qual o problema disso? Que amanhã, se eu mudo de ideia, se amanhã eu mudo de ideologia, amanhã eu falo, sabe o que? Cansei desse judaísmo. O que você faz? Você apaga. Você deixa de cumprir. Você frequenta outro lugar. Você muda a cor da tinta. Você muda a letra, você muda a forma de escrever. Você tenta adaptar. Fala, não, esse judaísmo eu gosto, aquilo eu não gosto. Então isso eu cumpro, aquilo eu não cumpro. Dessa forma, daquela. Por causa que você e o judaísmo, as letras da Torá são duas coisas. Então, você pode modificar. Você pode apagar. Como tantos judeus que quando cruzaram o Atlântico, jogaram no mar, o tefilim, a kippah, a peruca, tudo que eles tinham, jogaram no mar. Porque acabou. America is Andras. America is different. Esquece o judaísmo que era antes. Porque não era algo gravado dentro deles. Algo incontestável. Mas você tem algumas pessoas únicas que para eles o judaísmo é... Então você tem pessoas que para eles o judaísmo é letras em baixo relevo. Para eles o judaísmo é algo que está gravado na pele, na alma, na cabeça, no coração, no DNA deles, em baixo relevo.
que as letras e a pedra não são duas coisas separáveis. Não são duas identidades que estão se grudando. Ele e o judaísmo é uma só identidade. Ele, a Torá, as mitzvot, é algo natural. É algo que faz parte dele. E não é que sabe o que? Hoje eu vou colocar tefilim. Hoje eu vou rezar. É algo que está no automático. Você acorda de manhã, e para ele o judaísmo, divindade, servir a Deus é algo que não precisa um grande esforço. É algo que faz parte dele, que está gravado, que foi talhado dentro dele. Com muito esforço, mas é algo que ele chegou no nível que ele tem essa emuná, que ele tem. É emuná sim, é fé, mas é muito além de fé. É um mesirut nefesh, um autossacrifício ilógico. É um autossacrifício que é um huká, que é um dogma, que é um decreto. Um decreto quer dizer que é incontestável, não tem pergunta. Você vai perguntar, não tem resposta. Que nem a vaca vermelha. É aquela mitzvah que não tem explicação nenhuma lógica. O rei Salomão falou, e ele sabia a explicação para todas as mitzvot, 3.000 exemplos para cada coisa. Ele falou, a vaca vermelha está além do meu conhecimento. O rei Salomão, o homem mais sábio de todos os homens. E esse é o tipo de fé que o Rebbe anterior ele tinha. Esse tipo de judaísmo que ele tinha. Então, para ele fazer uma mitzvah, era automático. E para ele deixar de cumprir uma mitzvah, é que nem fugir da morte. Era algo automático. Que nem você nunca... Se alguém te oferecer a você se suicidar, você vai fugir com todas as suas forças. Porque não tem como você falar comigo sobre uma coisa dessa. Para ele era a mesma coisa. Era automático. Você quer que eu viaje no Shabbat? Não tem como falar, sabe o que? Esse Shabbat eu vou transgredir. Porque para ele, o judaísmo era uma coisa só. Então você quer tirar de mim uma mitzvah, você quer tirar de mim um judaísmo? Você precisa amputar um órgão meu. Leva meu braço, leva minha cabeça. Não tem como você abrir mão de alguma coisa, sendo que é parte dele, gravado no gene dele. Isso que era a vida dele. Então no momento que eles falaram, você vai sair dessa prisão. Eu falei, ótimo. Quando? No Shabat? Ele não saiu daqui. Ai! Ele está se arriscando. Ele está se colocando na forca. But that's not the point. A questão aqui é que Shabat eu não viajo. Shabat não existe a opção de eu me colocar, eu vou viajar no Shabat. Não, eu não vou sair daqui. Pronto. Se quiser me arrastar, pode me arrastar. Mas eu não vou sair daqui. E esse que era o movimento dele. Porque para ele era claro, o Yiddishkeit, para ele era claro o que ele representava, porque ele tinha uma missão de Deus. Ele era o Rebbe da geração, o líder da geração, a cabeça da geração. Então ele tinha um papel muito importante. E eu tenho que focar nessas crianças, esse que é o meu papel principal, que essas crianças desde pequenininhas, eles tenham gravados na vida deles, Aleph, Beit, Kamatz, Aleph, O.